Número de mortos por Covid-19 passa de 2.000 no país. Governador de São Paulo prorroga a quarentena no estado até 10 de maio. Exército pede a municípios do Rio de Janeiro e do Espírito Santo informações sobre quantidade de cemitérios e capacidade de covas. Após denúncia de corpos ao lado de pacientes em UTI, Hospital de Manaus recebe container frigorífico. Brasil registra a primeira morte provocada pelo novo coronavírus em presídios. Preso de 73 anos contraiu a doença aqui no Instituto Penal Cândido Mendes, no centro do Rio. Jair Bolsonaro volta a defender reabertura do comércio durante posse de novo ministro da Saúde. Senado aprova a PEC que cria o chamado orçamento de guerra. China revisa balanço de mortos e número sobe quase 40%. Província do Equador registra quase 7.000 mortes em 2 semanas. Brasileira de 11 anos vence concurso internacional de balé, dançando na sala de casa. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. Subiu para 33.682 mil o número de casos confirmados de Covid-19 no Brasil. 2.141 pessoas morreram em consequência da doença, segundo dados do Ministério da Saúde. Um mês após registrar a primeira morte pelo novo coronavírus no país, o estado de São Paulo já tem mais de 900 mortos e prorrogou a quarentena até o dia 10 de maio para evitar um colapso no sistema de saúde com o aumento das internações. E remunerar esses hospitais e utilizar leitos ociosos. E o Brasil registrou a primeira morte de um detento por Covid-19. A vítima é um homem de 73 anos que cumpria pena em uma unidade prisional do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, o prefeito da capital, Marcelo Crivella, anunciou o uso obrigatório de máscara. De um caos. E a Prefeitura de Porto Alegre suspendeu por 2 meses os contratos com mais de 300 creches comunitárias que prestam serviços para o município. A medida deve afetar 4.000 funcionários. O Ministério Público de Contas pediu que a Prefeitura detalhe as informações sobre os repasses para cada creche. O presidente Vargas não ficar em isolamento social, principalmente em determinadas áreas da nossa cidade, a gente pode vir sim, a qualquer momento, ter um crescimento exponencial e esse sistema colapsar. O governador Camilo Santana informou hoje que um avião enviado pelo governo do estado buscou em São Paulo aparelhos para equipar 20 novas UTIs. Em Indaiatuba, no interior paulista, a Prefeitura autorizou a reabertura gradual do comércio. As lojas poderão funcionar, mas com restrições no fluxo de clientes. O decreto municipal também... O presidente Jair Bolsonaro deu posse hoje ao novo ministro da Saúde, o médico Nelson Teich, e voltou a defender a abertura do comércio para a preservação dos empregos. Teich cobrou mais integração entre os ministérios e falou de uma relação... As consequências de uma economia que a gente vê que está sofrendo sérios revés. O Senado aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que separa do Orçamento Geral da União os gastos no combate à Covid-19. A PEC do Orçamento de Guerra, como é conhecida, agora volta à Câmara dos Deputados, que vai analisar as mudanças sugeridas pelos senadores. A maioria dos senadores foi a favor de mudar a Constituição. Perderá a validade na próxima segunda-feira. Com isso, o DPVAT volta a valer. A MP não chegou a ser votada pela Comissão Mista de Deputados e Senadores, que não fez nenhuma audiência pública e não recebeu nenhum relatório. A pandemia da Covid-19 levou todos a se esforçarem para facilitar o acesso da população a bons hábitos de higiene. A fumaça dentro dos carros. 4 das principais emergências do Rio de Janeiro não tem mais leito disponível.
Para evitar risco de contaminação em hospitais, médicos voluntários usam plataforma na internet para ajudar pacientes com sintomas. Continue com a gente, nós voltamos já já. Depois da feira, higienize frutas e legumes por 15 minutos em uma solução com hipoclorito de sódio, a popular água sanitária. Para cada litro de água, use uma colher das de sopa do produto. E atenção, o vírus sobrevive por 3 dias nas sacolas plásticas. Pessoas perderam a vida para a Covid-19 no mundo. 570 mil já se recuperaram da doença. Na China, uma correção nos dados fez a quantidade de vítimas disparar. E um outro número divulgado pelos chineses deixou o resto do planeta em alerta. O PIB do país, no primeiro trimestre deste ano, já estão na fase de teste em humanos. No sul da França, mais de 1.000 marinheiros em um porta-aviões estão contaminados pela Covid-19. A origem do contágio ainda é desconhecida. Metade do grupo extrema pobreza. E vários governadores americanos anunciaram a volta parcial das atividades depois que Donald Trump apresentou um plano para a reabertura dos Estados Unidos. Para que o plano seja colocado em prática, é necessário que haja redução de novos casos de Covid-19 no país, que até agora concentra o maior número de infectados do mundo. Nos últimos 30 dias, a Associação Médica Brasileira registrou mais de 3.000 denúncias de falta de equipamentos de proteção para os profissionais de saúde. No lugar do macacão impermeável, uma capa de chuva. No Hospital Municipal Tid Setúbal, na zona leste de Permeáveis. A Secretaria de Saúde do Estado disse que o Hospital de Francisco Morato está abastecido com os equipamentos de proteção individual e que fez uma nova compra do material necessário. Nem a Prefeitura, nem o governo explicaram o uso de capas de chuva pelos funcionários. A Caixa Econômica Federal depositou hoje mais de 5 bilhões de reais nas contas de 7 milhões de brasileiros de baixa renda que têm direito ao auxílio emergencial de R$ 600. A manicure Marlúcia se cadastrou no começo de abril no aplicativo da Caixa para receber a necessidade de CPF regular para recebimento do auxílio emergencial de R$ 600. Para a AGU, o CPF regular é norma do sistema financeiro e evita fraudes. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que os acordos individuais entre patrões e empregados que reduzem a jornada de trabalho e os salários durante a pandemia passam a valer imediatamente. A negociação foi criada por uma medida provisória que também prevê investir 51 bilhões de reais para ajudar as empresas a pagar os salários e preservar os empregos. Anteriormente, o ministro Ricardo Lewandowski tinha dado um prazo de 10 dias para que os sindicatos aprovassem os sintomas da Covid-19 a médicos voluntários. Com o objetivo de evitar aglomerações nas unidades de saúde, a iniciativa já proporcionou mais de 15 mil consultas virtuais. E essa tosse tem falta de ar. Muito engajados para ajudar a gente a atender esses pacientes de maneira gratuita. É um trabalho muito lindo. As unidades de terapia intensiva dos 4 principais hospitais de emergência do Rio de Janeiro estão lotadas, segundo a Prefeitura. No estado, a ocupação está perto da capacidade máxima. Uma rede particular decidiu investir em hospitais de campanha para aumentar as vagas de atendimento aos casos suspeitos da Covid-19. Os operários têm pressa. Nessa cidade que eu estou desempregada, muito obrigada. E voluntários criaram uma rede de apoio aos parentes de vítimas da Covid-19. O grupo também está construindo um memorial em homenagem a essas pessoas.
O número de mortos em São Paulo não para. A recomendação é trocar o acessório de 2 em 2 horas no máximo. Na retirada, evite tocar a parte da frente e lave as mãos imediatamente. Se for cirúrgica, a máscara deve ser descartada em lixo comum. Se for de pano, tem que ser lavada com água e sabão e passada. A Polícia Federal cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em da produção das monoculturas, mas também a disputa pela água no mundo, né? Agora, no meio de tantas notícias tristes, Darlison, a gente traz um exemplo positivo. Uma garotinha mineira de 11 anos decidiu improvisar um estúdio de balé para poder continuar treinando os movimentos durante a quarentena. Pois é, e foi dançando na sala de casa que ela venceu uma competição promovida pela Royal Academy of Dance, uma das companhias de dança mais famosas do mundo. A sala da casa da Sofia não se parece com os grandes palcos de